Esqueça o que você viu nas pinturas. A crucifixão era um método de tortura muito mais brutal. Arqueólogos encontraram um prego de 2000 anos em um calcanhar trespassado que revelam a verdade por trás do sacrifício de Jesus. Prepare-se para conhecer o chicote flagrum e a coroa de espinho real. Tudo isso aqui no canal Além do Dito. Com Jesus. Então, Jesus foi sendo levado até o Calvário e ele estava agora, além de toda essa angústia física, mental, emocional que o Dr. Ricardo descreveu, agora começou também a parte assim da pancada. Passou a noite toda em claro, apanhando, perda de sono. Teve um momento em que Pilatos manda que os soldados ali torturem Jesus. E entre as coisas que eles torturavam Jesus, eu vou mostrar algo aqui, Vilela, que veio do Oriente Médio. E nós temos lá no museu uma planta dessa. Olha isso aqui. O que é isso daqui? Eu vou... Vamos esticar uma coisa aqui. Ó, corta pra cá, acho que... Ai, cara! Mano! Pegou? Pegou legal aqui. Mano, ó. Essa plantinha é chamada de Spina Christi. O nome já diz tudo. Spina Christi, espinho de Jesus. Vocês estão vendo que os espinhos são grandes? Eu não sei como é que ele consegue ser o zoom da câmera aí, mas ele tem um espinho e em cada espinho ele tem mais 2 outros espinhos aqui, olha. Parece uma cruz. Tá vendo? Ele tem um espinho e outros 2 espinhos aqui. Em Jerusalém há uns 3 ou 4 tipos diferentes de espinheiros. E esse é o único espinheiro de Jerusalém que é maleável para produzir uma coroa de espinho, para tecer uma coroa de espinhos. Porque os outros não os outros quebram. Os outros quebram, não dá pra fazer. Se você pode até fazer. Pode. Se você... Ô, Lene, vem aqui. Presta a cabeça um pouquinho. Olha lá. Vai mostrar meu cabelo aí. Dá pra fazer. Agora imagina isso sendo colocado com força. Nossa. Tipo um capacete. E não foi talvez só assim. Eles podem ter feito... Mais de uma volta, talvez? Mais de uma volta e aqui por cima também, tá. tipo um capacete mesmo. Sei. Então, quando você coloca isso na cabeça de alguém, deve ser uma coisa, assim, terrível. Terrível, sabe? E ele tendo aquela coroa de espinhos na cabeça dele, sofrendo tremendamente com tudo aquilo. Eu vou pegar até essa parte aqui do evangelho que mostra o momento em que Jesus foi torturado pelos... Sim, mas então ficou claro para você que está em casa, esse aqui é uma árvore de Jerusalém, é um galho que a gente trouxe, porque lá no museu do MAB, no final do nosso podcast aqui hoje, eu vou falar sobre o MAB para você, nós temos uma árvore dessa que a gente trouxe do Oriente Médio, plantou e ela já está grande. Ah, é? Nós plantamos 3. Aí o vento foi e derrubou uma, tava pequenininha, né? Pequenininha. Agora ela tá grande, tá enorme. Só que uma delas caiu com o vento, aí tivemos que replantar de novo. Nós temos casos de mulheres que foram crucificadas pelos romanos, e elas eram colocadas de costas, porque às vezes a pessoa era crucificada nua. Sei. Então a primeira coisa, Jesus não estava com roupa, Tem algum quadro... Ah, o Lenin saiu agora. Senão eu ia colocar algum quadro ali da crucifixão de Jesus, só pra ver como é que é daquele jeito. E, aproveitando esse ensejo, eu quero que agora, que eu vou mostrar agora no programa, se você já ficou, assim, estarrecido com isso, eu até quero... Pega de novo aqui, Guilherme. Porque isso aqui pra mim, sabe quando eu vi, mexeu muito comigo, gente. Isso aqui é muito forte. Você tá tocando na história. Você já imaginava que a coroa de espinho de Jesus podia ser um negócio desse jeito aqui? Porque no Brasil não tem esse espinheiro desse jeito aqui. Né? Olha como é que é terrível isso aqui, é coisa real. Agora é a hora de você chamar sua mãe, outras pessoas que talvez não estão acompanhando o podcast com você, porque eu vou mostrar alguma coisa arqueológica muito forte relacionada a Jesus, tá bom? O Lene tá aí, o que o Lene tá aqui, ó. Procura? Já achou esse aqui, ó, tá bom. Esse aí. Normalmente, os quadros da cruz, eles não mostram todo o terror que foi. Ali você tá vendo que Jesus está com um pano cobrindo as partes íntimas, não é isso? Os pregos assim com um pouquinho de sangue no pé, um pouquinho de sangue na mão. Mas foi muito mais terrível do que isso. Muito mais terrível. Para começo de conversa, os romanos não crucificavam as pessoas com paninho aqui. Não? Não. Então eu vou chocar vocês com o que eu vou dizer. Jesus provavelmente estava nu na cruz do Calvário. Qual é o motivo? Humilhar. Humilhar mais ainda. E antes que alguém pergunte, mas onde é que fala isso na Bíblia? Gente, a Bíblia fala que ele foi crucificado. E eu tenho o quadro como os romanos crucificavam. Então, o mais lógico é imaginar que Jesus foi crucificado como qualquer outra pessoa era crucificada pelos romanos. Eles não falam assim, não, esse aqui é o Filho de Deus, vamos tapar. Então eles colocavam a pessoa nua para poder potencializar a agressão emocional contra ela. Então eles não queriam matar apenas o corpo, eles queriam matar o moral da pessoa, sabe? O sentimento dela. Era uma tortura psicológica também. E eu não sei se já deu tempo do pessoal chamar aí os parentes. Eu vou colocar uma luva aqui porque eu vou mostrar para vocês alguma coisa aqui. Sobre a crucifixão, e aí essa parte eu sei que o Dr. Ricardo vai ajudar a gente bem aqui, porque eu vou falar do ponto de vista histórico. Eu tô colocando a mão aqui, não é nenhuma cirurgia, não. Ele vai falar do ponto de vista médico. Eu coloquei essa luva aqui porque eu trouxe para mostrar para vocês, primeiro,
Esse exemplar aqui. Esse aqui é uma prótese. Qual câmera que eu mostro, Lenny? Aqui, ó. Essa do meio aqui? Mais pra cá. Aí. Aqui? É. Ok, já achei. Eu vi que o reitor. Aqui vocês estão vendo, na minha mão, é uma prótese de um calcanhar. Estão vendo aqui? Sim. E um prego atravessando o calcanhar. Essa é uma prótese. É uma prótese idêntica à que está no Museu de Israel. Qual é a história dessa prótese? O calcanhar, vou fazer assim para o pessoal poder ver, olha. O calcanhar com um prego atravessando o calcanhar. E vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Isso aqui é um prego original de crucifixão. Tá vendo? Ele é grosso. É lógico que tá faltando a parte de baixo aqui, ele tá quebrado. É um prego romano típico de tradução, de crucifixão. Isso aqui é original, tem 2000 anos. Isso aqui é do primeiro século. Agora você pode perguntar, Rodrigo, como é que você sabe que esse prego era para crucifixão? Vou mostrar mais um pouquinho para vocês os detalhes aqui, olha. Isso aqui é do acervo do MAB, e eu trouxe para vocês aqui, tá bem? Nós temos 3 pregos de crucifixão lá. Como é que eu sei que esse é de crucifixão? É simples, porque quando os judeus, na época de Jesus, morriam, eles tinham uma superstição que até hoje nós não sabemos qual a razão dela. Nós sabemos a superstição, mas não por que a tinham. Eles colocavam dentro do ossuário deles um prego de alguém que foi crucificado. E o judeu também carregava no bolso, como um amuleto de boa sorte, um prego de crucifixão. É como a história é feita de fragmentos, nós temos às vezes a informação, mas não temos o porquê dela. Então, durante algum tempo, os arqueólogos encontravam dentro de túmulos de judeus pregos como este. E até então pensavam, será que era prego para pregar o caixão do judeu? Não faz sentido que o judeu não enterra ninguém dentro de caixão. Certo. Eles jogam o corpo na terra com tudo. E na época de Jesus, quando o corpo era colocado dentro de uma gruta, eles deixavam dentro da gruta e quando os ossos já estavam todos soltos, eles colocavam os ossos dentro de uma caixa de pedras chamada ossuário ou ossário. Não precisava de prego ali para pregar nenhum caixão. Não há nada que justifique a presença de pregos dentro de túmulos de judeus. Até que alguém, cruzando dados com a Mishnah, o Talmud e literatura judaica, falou, espera aí, esses pregos eram de crucifixão. Por que sabemos? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque os judeus tinham esse costume de carregar pregos de crucifixão consigo até na morte. E em segundo lugar, porque nós temos relatos de como os romanos faziam a cruz, como eles crucificavam, o tipo de prego que usavam, e o detalhe bate. Entendi. Então, como esses pregos foram encontrados dentro de túmulos judeus do primeiro século, esse aqui foi um prego que crucificou alguém. Assim como os pregos de Jesus. E o calcanhar com o prego atravessado que eu mostrei. Da onde que ele vem? Em 1967, depois da Guerra de 6 Dias, os tratores estavam passando no subúrbio de Jerusalém, num bairro chamado Givat HaMivtar, e eles encontraram um túmulo antigo. E quando eles abriram o ossário daquele túmulo, e só estavam ali realmente os ossos do defunto, qual foi a surpresa do pessoal ao encontrar que o calcanhar do defunto tinha um prego? Vou pegar de novo aqui. Tá. O calcanhar dele tinha... deixa eu ver aqui. Oh, ok. O calcanhar tinha um prego atravessado. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Prego bem atravessado aqui. Você pode ver de vários ângulos. Então esse foi o primeiro exemplar de um crucificado que foi encontrado. Não encontramos nenhum outro até 3, 4 anos atrás. Tá. Até 1967, nenhum tinha sido encontrado. Esse foi o primeiro. Aí você pode perguntar, mas por que só esse? Os romanos crucificaram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, É porque o crucificado ele não tinha direito a um sepultamento digno. Depois de toda a humilhação de ser crucificado, o corpo dele era jogado num lixão para ser comido por aves de rapina e cães selvagens. E esse lugar era muitas vezes chamado de putenescum, que significa putrefação. Lugar da putrefação. Quando eu falo putenescum, eu sei que a galera em casa deve estar pensando até numa outra palavra aí, né? Mas aquela palavra, no latim, significa putrefazer. Putrefação. Vem da mesma raiz latina. Putrefação. Então, a pessoa não tinha direito a um sepultamento digno. E muitos críticos da Bíblia até apontavam o fato de Jesus ter sido sepultado como sendo uma contradição histórica, porque se ele foi crucificado, ele não teria direito a um sepultamento digno. Mas a arqueologia encontrou, pelo menos, um exemplar de um crucificado que foi sepultado. Entendeu? Então aqui eu respondo por que a gente não encontra outros exemplares de corpos, porque os corpos eram jogados no lixão, não sobrava nada, mas pelo menos um sobrou. Alguém vai falar, e quem garante que não era Jesus? Bom, não era porque o nome desse sepultado estava escrito na tampa ali, era Yohanan ben Hagakol. Yohanan ben Hagakol. Depois disso, eles encontraram mais 2 exemplares de pessoas que foram crucificadas. Então hoje, em 2025, nós temos até hoje apenas 3 exemplares ósseos de pessoas que foram crucificadas pelos romanos. Yohanan ben Hagakol, que a gente tem até o nome dele, e mais outros 2 exemplares. Um encontrado na Itália, outro encontrado em Cambridge, na Inglaterra. Eu não sei se as imagens estão, aquelas imagens que eu passei para Fábio. Se eu achar fácil ali, eu vou orientando o Lenin aqui. Aí vocês vão ver como é que esses outros exemplares também de ossadas foram encontradas, demonstrando que o que eu vou explicar daqui a pouquinho funcionava para várias pessoas.
Agora, a partir do levantamento legístico, por isso que é importante ter um médico aqui com a gente hoje, dá pra gente ter uma noção como é que era a postura de um crucificado, porque colegas seus, como o professor de Saferes, que era professor de medicina na Universidade Hebraica de Jerusalém, e também o doutor Zias, eles fizeram um levantamento, são médicos legísticos, é uma especialidade diferente da dele, eles fazem levantamento legístico de como era a postura do crucificado a partir do exame das ossadas. Aqui, olha, esse exemplar que está aí, por exemplo, olha, esse foi um exemplar de um crucificado encontrado na Itália. E a gente sabe, não encontrou o prego, mas pelo buraco nos 2 calcanhares, percebeu-se que a pessoa também tinha sido Trespassada por um prego. por um prego, tá vendo? Esse foi encontrado na Itália. Tem um outro aí agora que foi da Inglaterra, vamos ver se o Lenin consegue achar ali. Então, eu já mostrei então 2 exemplares de crucificados, Yohanan ben Hagakol, que eu mostrei aqui agora, e esse outro que foi encontrado na Itália. E esse aí foi encontrado em Cambridge, na Inglaterra. Veja bem, você tem lá a ossada do sujeito, e você tem também o calcanhar e, curiosamente, com o prego também atravessado. Então, a primeira coisa que a gente já mudou no entendimento arqueológico é que, diferente daquele quadro que o Lenin mostrou antes, os pregos não ficavam no peito do pé. Ah, tá. Agora eu vou mostrar para você as posturas de alguém na cruz que foram levantadas ao longo do tempo e qual aquela que hoje prevalece mais na academia. Os romanos não faziam empalamento, né? Não, o empalamento vem dos sumérios, dos sumérios não, dos assírios. Dos assírios, o empalamento começou com os assírios, depois foi aperfeiçoado pelos cartaginenses e tornado ainda mais cruel pelos romanos. Então a cruz vem do empalamento. Ah, é? É uma evolução? É uma evolução do empalamento. O empalamento, pra quem não sabe, faz tipo um espetinho de churrasco assim e pega a pessoa às vezes pelo ânus Nossa. e rasga até aqui, né? Mas o empalamento é menos cruel do que a cruz. Sério? A pessoa morre mais rápido. Mais por rápido. isso. Ah, A tá. cruz, ninguém morria por causa da cruz. A pessoa morria de desidratação e tudo mais, mas eles faziam de tudo para que o sofrimento durasse dias. Um crucificado demorava em média 3, 4 dias para morrer. Por isso que quando Jesus morreu com 3 horas aproximadamente de crucifixão, Pilatos se surpreendeu quando ele recebeu a notícia que Jesus já havia morrido. A Bíblia fala que Pilatos se surpreendeu, porque demorava dias. E essa era a intenção, E inclusive. essa era a intenção, para humilhar mais ainda. Eu tenho aqui a forma A, B e C. A partir do achado de Yohanan ben Hagakol, os legistas começaram a imaginar como é que poderia ser a posição de um crucificado. Aí a posição A, imaginava que a pessoa era colocada com as pernas abertas assim, e talvez o prego era colocado nos 2 calcanhares, um atrás do outro, e um pedaço de madeira ali. Certo. Depois a forma B, do meio ali, que era um prego atravessando os 2 calcanhares. Mas hoje, na academia, a possibilidade que mais tem adeptos acadêmicos é a posição C. Com a diferença que o camarada não era amarrado aqui, ele era pregado mesmo, tá bom? Mas os pregos eram colocados na lateral, assim. E nessa posição, até as pessoas olharem em casa, vejam que nas 2 primeiras cruzes dá pra ver isso melhor do que na terceira. Debaixo das nádegas tem um pedaço de madeira, tá bom? Esse é um banquinho chamado sedícula. Sedícula. E como é que era a questão? A pessoa imagina que eu tô aqui na cruz, os pés afastados, um pregado de um lado, outro de outro. Inclusive encontraram restos no original disso aqui de oliveira. Então o sujeito foi crucificado numa madeira de oliveira, que era a madeira que mais tinha lá em Israel. E aqui, com as mãos pra cima assim, a primeira coisa que muda é o meu tom de voz. Porque você comprime muito aqui os pulmões. Perceberam que minha voz mudou? Se eu faço assim, olha que eu não tô na posição exata de um crucificado. E aqui você, com o tempo, começa a perder a oxigenação, você começa a perder a capacidade de respirar. Aí você, para respirar, você tem que levantar. Aquilo no levantar, fazendo uma força ali do lado, doía demais. Demais o pé. E aí você caía de novo e se apoiava no sedícula, Que é aquele banquinho. que é aquele banquinho. Aí quando eles queriam apressar a sua morte, eles praticavam o que é chamado de crurifragium, quebrar as pernas para que você morresse asfixiado mais rápido. Rodrigo, a gente não falou durante a Via Crucis qual foi o tipo de castigo ou de... O que foi infligido pra Jesus? Foi chicotar? Foi chicote? Teve chicote, tinha um chicote chamado flagro, Ele já tava com a coroa de espinhos? já tava com a coroa de espinhos, porque foi assim, Carregando só uma parte da cruz. Aquilo que a gente vê em pinturas também, ele não tava com a cruz. com a cruz inteira. Não, Normalmente só só o o tronco. tronco principal. O patíbulum, que a cruz tinha 2 partes, tinha o stips e o patíbulum. Sei. Ele carregou o patíbulum. Aquilo era mais uma forma de humilhação? Uma forma de humilhação. Ou Os todos tipos- tinham que carregar. Não, todos tinham que carregar, geralmente. A menos que os romanos fizessem uma condenação generalizada, como na época do cerco de Jerusalém, ou da revolta de Bar Kokhba, aí eles pegam e colocavam todo mundo ao longo do caminho, sem crucificando todo mundo de cara. Sim. Mas geralmente o stips ficava no local, aí Ele a era pessoa- enterrado. enterrado, E ainda tinha algum suporte aqui pra... exatamente. Aí pegava o patíbulo, a pessoa vinha com o patíbulo, Certo. e tinha 2 maneiras. Quando chegava no local, não sei se tá dando pro pessoal ver, olha, aí ele pegava e ia içando o patíbulo aqui, essa é uma forma, formando a cruz. A outra forma, olha lá. o stips ficava Aí tá errado, aí né? tá errado, porque Jesus levava só o patíbulo. Mas foi uma licença poética do Mel Claro. Gibson, que pra mim foi um dos filmes mais
realistas. É, até demais, né? Mas para mim foi um dos mais realistas. A outra forma é que o stipes, o poste, Sim. ficava no chão. Aí você montava o patíbulo. O crucificado deitado. E depois içava. Isso o Mel Gibson mostra. E vai içando, e depois e isso provavelmente deve ter causado uma dor ainda mais angustiante no mestre. E você perguntou a questão de o que acontecia ali. O Pilatos, ele não queria que Jesus fosse condenado porque ele estava entre a cruz e a espada. Porque tinha os apoiadores de Jesus, mas tinha os apoiadores de Barrabás. Os anti-Jesus, vamos dizer assim. Tá. Eles não eram pró-Barrabás. Barrabás também era um camarada perigoso. Mas eles falavam, se você liberar Jesus, a gente vai te entregar para César. Aí ele não queria ter uma guerra civil. Então ele pensou assim, tá, eu não vou matá-lo, mas também não vou soltá-lo. Faz com ele o julgamento romano. O julgamento romano era uma quarentena de açoites menos 1. Aí que Jesus é levado para lá, só que os soldados exageram. Eles não se limitam apenas a bater em Jesus uma quarentena de açoites menos 1. Eles fustigam Jesus com varas, colocam a coroa de espinhos na cabeça dele. E o tipo do chicote que usavam chamava-se fragulum. Ele tinha uma coisa assim, tinha as tiras não sei se fragulum, se você colocar fragulum talvez apareça. E tinha as tiras de couro, e na ponta de cada tira, ele tinha um pedacinho de chumbo, prego, pedaço de osso. Então quando você bate... Quem assistiu o filme do Mel Gibson viu esse tipo de chicote. Quando você bate na pessoa, ele crava na pele e rasga, e arranca pedaço de pele com carne viva. Isso o Mel Gibson mostrou com muito realismo. É o fragulum. E Jesus passou por tudo isso, e a coroa de espinhos, a humilhação, tiraram a roupa dele, colocaram uma roupa lá toda ridícula, depois acabaram despindo realmente Jesus, onde ele é colocado nu por toda a humanidade e sofrendo ali o castigo, porque Isaías 53 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras é que nós somos sarados. Eu posso fazer um comentário final aqui, Vilela? Fazer aqui uma citação de São Tomás de Aquino. A fé para os que creem no Evangelho é uma força vinda de Deus que, na medida mesmo em que cresce, ela nos transforma. Então, eu queria deixar essa citação aqui. Rodrigo. É isso mesmo, Flagrum. Tá vendo aí? Tem um desenho, tá vendo nessas pontas que vocês estão vendo, são pontas de chumbo que eles colocam, e a outra tá com pedaços de ossos. E às vezes misturavam no mesmo Flagrum pedaços de ossos, pontas de chumbo, e colocavam também pequenos pregos, para que ele fosse lá, fizesse todo... não é vergalhão, se eu não me engano, né? Que dá aquele vermelhidão assim na pele, né? E depois dilacera o músculo, as bolinhas de chumbo dilaceram o músculo e as outras pontas arrancam um pedaço de carne. Isso é, assim, dantesco. O que você viu aqui é apenas a ponta de um iceberg de um estudo que une fé, história e ciência. O sacrifício de Jesus, seja pela dor física, pela asfixia ou pela agonia da separação do Pai, teve um peso inigualável. Queremos saber a sua opinião. Qual desses fatos mais te chocou? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para levar esta reflexão a mais pessoas.